Mudanças. O que fazer quando estas chegam até nós? E mudanças é algo que sempre vai chegar na nossa vida. Não é algo que estamos fora da condição de passar por isso. Estar vivas e respirando é uma condição que nos leva a mudanças, porque mudança significa alteração ou modificação de um estado normal de algo. Então, se eu respiro e eu começo então a crescer, a passar de um ano para outro, gera na minha vida mudanças. Se eu começo a entender as coisas do Pai, o meu caráter começa a ser transformado, isso gera em mim também mudanças. Um estado de pensamento para um outro estado de pensamento. Mudanças acontecem quando fazemos parte de uma sociedade onde o ajuste de comportamentos, eles acontecem de períodos em períodos. Idealizações, descobertas geram na sociedade mudanças. Algumas mudanças boas e outras mudanças ruins. A ganância no coração também pode gerar mudanças no meio social em uma comunidade. Mudanças é uma alteração, uma modificação de algo do qual eu estava acostumada, estava inserida, fazia parte da minha vida, estava confortável com aquela situação e agora ela vai gerar uma mudança. Há mudanças também, onde eu não estava confortável com o que eu vivia e hoje passo por uma mudança e começo a viver de forma confortável com os resultados positivos que aquela mudança trouxe para a minha vida. Enfim, enquanto respiramos, passamos por mudanças. A questão é, como que nós enfrentamos as mudanças? Qual é o nosso comportamento que está no nosso coração quanto às mudanças? Até mesmo pessoas que passam por situações desconfortáveis e pela providência de Deus começam a viver as promessas até mesmo quando acontece essa mudança. Algumas pessoas sentem o impacto e têm dificuldade de se adequar, têm dificuldade de entrar na rotina dessa mudança. Mas o importante é sabermos, pedir a Deus a direção para vivermos todas as mudanças que ocorrem na nossa vida. Na Bíblia tem um livro, que é o livro de Êxodo, que conta a história dos israelitas. E no capítulo 1, ele fala sobre os descendentes de Jacó que estavam no Egito nesse tempo. E no versículo 7 deste capítulo diz assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Era uma promessa de Deus para este povo, mas eles estavam numa terra estrangeira, numa terra que não era deles. E no versículo 8 diz assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, porque o contexto histórico da época, o rei do Egito estava a favor do povo por causa da vida de José. Mas neste período não. O rei ele não estava satisfeito com o que acontecia. A frutificação, a multiplicação e o quanto este povo se fortalecia mesmo numa terra estrangeira. Então há mudanças na nossa vida que fogem da nossa alçada, ou seja, fogem da nossa competência e da nossa autoridade. Quando estamos em períodos, em tempos em que o que acontece ao nosso redor, seja por decreto, sejam por leis, sejam por exigências, ou seja, influências externas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa comunidade e sociedade. Quando isso acontece, nós não temos a total liberdade de consertar todas as coisas diante da palavra de Deus. Mas toda essa situação acontece e estas interferem na nossa vida, no nosso dia a dia. Cada um de vocês sabe o momento em que vive, sabe das influências e interferências que o meio político, educacional, saúde, econômico, como afeta a sua vida e a da sua família. E este povo vivia dessa forma, mas Deus tinha uma promessa, e mesmo no meio de uma terra estrangeira, com um rei que não os valorizavam, eles frutificavam, multiplicavam e se fortaleciam. Por quê? Porque tinham um Deus. Nós temos um Deus. Então, quando as mudanças no meio social acontecem, que interferem na nossa vida em todas as áreas, nós precisamos
ter um comportamento de nos concentrarmos em quem Deus é na nossa vida. É o Todo-Poderoso, o socorro bem presente, como está na palavra de Deus, que nos ensina dessa forma, que cuida da nossa família. Então nós precisamos então ter o quê? Ter um comportamento de fé de que Deus está conosco e um comportamento de buscar a Deus a direção para discernir o que é para ser feito nessas mudanças que fogem da nossa autoridade, competência, que foge da nossa alçada. E do contexto dessa história que está em Êxodo capítulo 1, o faraó, rei do Egito, pede que este povo passe por uma aflição de aumento do trabalho para eles. E diz aqui no versículo 11: e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Então aumentaram a cerviz deste povo. Quantas vezes estamos em períodos onde tudo se torna mais dificultoso para o andamento econômico, social, educacional e de saúde da nossa vida, por conta de situações que ocorrem. Mas o que faremos? Vamos ter um comportamento de murmuração, de reclamação ou de fé e sabedoria em Deus para passar por esta situação? E este povo fez assim porque era a promessa de Deus que eles frutificassem. Deus tem uma promessa para mim e para você, que nos sustenta em toda situação, porque Ele é o nosso socorro bem presente. O que é preciso? Pedir mais fé e mais sabedoria. E no versículo 12 diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E no versículo 3: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Versículo 14: assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Faraó então intensificou com autoridade sobre a vida daquele povo mais dureza, mas este povo continuava a se multiplicar, continuava a se fortificar, porque era promessa de Deus sobre a vida deles. Temos o nosso comportamento diante de mudanças que fogem da nossa competência, é saber que Deus continua conosco, é saber que nós somos povo de Deus, que nós somos mulheres escolhidas, chamadas pelo Senhor para fazer a diferença no meio onde há uma tribulação que foge à nossa alçada. E o Faraó então, o rei do Egito, ele muda a estratégia dele, porque o povo continuava a se fortalecer, continuava a frutificar, e ele muda, ele coloca mais pesar ainda no povo de Israel, pedindo que as parteiras não permitissem que os filhos machos sobrevivessem. E as parteiras então, diante do temor a Deus, elas desenvolvem uma outra estratégia, uma contra-estratégia para com o faraó, para com a exigência de faraó, e essas conservavam os meninos com vida. Mas faraó, não satisfeito, ele faz um novo decreto, uma nova estratégia para que o povo parasse de frutificar, parasse de se multiplicar. Por quê? Porque no versículo 20 deste capítulo 1 diz assim: portanto Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentava e se fortaleceu muito. Mesmo assim, o povo continuava a se fortalecer. Versículo 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, vem uma terceira forma de faraó dominar este povo, de fazer com que este povo parasse de crescer. Ou seja, mais uma vez, a interferência de mudanças políticas, sociais, econômicas, na área da saúde, na área da educação, que interferem diretamente na nossa vida, elas podem ocorrer. E quando estas acontecem, nós precisamos buscar a direção de Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai
nos fazer lembrar que precisamos de Deus e pedir que o nosso coração seja cheio de fé e sabedoria. A partir da sabedoria e da fé que conseguimos viver as mudanças que afetam diretamente a nossa vida. E é assim que deve ser o nosso comportamento, um comportamento de sabedoria, para enfrentar aquilo que foge da nossa alçada. Essas situações elas sempre ocorrerão, porque estamos inseridos numa sociedade, no meio econômico, no meio governamental, no meio onde leis, decretos, diretrizes vêm sobre nós. E a partir dessa interferência na nossa vida é que precisamos buscar em oração ao nosso Deus. Vamos continuar essa reflexão entrando na vida de Moisés, em sua mãe Joquebede. Mas por hoje, fiquemos com essa reflexão. As interferências que fogem à nossa alçada, elas acontecem. E quando acontece, o comportamento que precisa existir em nós, imediato, é de clamor e oração ao Pai, pedindo direção no que fazer nessas interferências. Se entrarmos no desespero de que tudo está acabado, de que não tem jeito, de que as nossas mãos estão atadas e com as mãos atadas não conseguimos fazer nada, é uma atitude de desespero e de falta de fé de quem é Deus na nossa vida. Busque a direção ao Pai. Precisamos acalmar o nosso coração e enchê-lo de fé. Até amanhã, continuando esta reflexão. Em nome de Jesus. Amém.